estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o emagrecimento de uma maneira saudável, que traga a gente para um novo ponto da vida, que é o ponto do caminho do retorno à saúde, que é isso que a gente mais deseja, né? Porque não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ter muitos bens se você não tem saúde. Muitas pessoas dariam toda a sua fortuna para retomar a sua saúde de volta. Então, saúde é um bem que nós temos com a gente, né? Bom, falando um pouquinho do emagrecimento, um pouquinho sobre o sobrepeso e a obesidade, é óbvio que a gente tem que passar por uma consulta para ser avaliado, né? Medir. Existe uma balança hoje que se chama bioimpedância, que faz a bioimpedanciometria, que vai fazer a medição de cada parte do seu corpo, dos seus compartimentos corporais. Então, eu tenho um peso X, quanto corresponde esse peso à gordura? Quanto corresponde à massa magra, que é músculo? Quanto corresponde à massa livre de gordura, músculo, osso, água, enfim. Tudo isso é importante na hora de você decidir qual a taxa da sua dieta, quantas calorias. Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? Existe um pensamento geral, que é o que a gente vai discutir nesse encontro, e eu vou dividir em 2 encontros para não ficar muito pesado. Então, no meio dessa semana, eu vou fazer mais um vídeo finalizando o que a gente está introduzindo hoje, né? Porque o assunto, realmente, gente, o assunto é grande, mas a gente vai fazer em 2 partes, que eu acho que fica mais didático e melhor para vocês entenderem. Hoje, eu acho que a questão do ganho de peso tem alguns pontos primordiais, né? O primeiro ponto que eu acho crucial é o que a gente chama de resistência à ação da insulina, resistência insulínica. A insulina, como vocês sabem, é um hormônio que o nosso pâncreas produz toda vez que você tem um aumento da carga de açúcar, de glicose no sangue. Bom, há pessoas que têm a insulina sempre aumentada, configurando um quadro de resistência insulínica, só para vocês já se familiarizarem com alguns termos. Existe a resistência à leptina, que é um outro hormônio que nós possuímos. E também outra coisa importante nessa avaliação, que aí você vai fazer através dos seus exames de sangue e também através do seu exame físico e dos seus sintomas que são colhidos durante a sua consulta, é um ponto primordial na questão da metabolização da gordura, do metabolismo corporal, é a otimização da sua tireoide. Ou seja, a tireoide é uma glândula importante, crucial para o metabolismo corporal, para como nós vamos lidar com a gordura corporal. Então, estar com a sua glândula tireoide funcionando perfeitamente, isso é importante. Existe um quadro, a gente pode falar isso mais adiante, que quando você tem os exames hormonais, né, da sua glândula tireoide muito alterados, e você tem um hormônio que é produzido lá no cérebro, quando ele está aumentado, isso já está muito claro que você sofre de hipotiroidismo. Mas existe uma faixa de pessoas que ainda tem o TSH, que é liberado lá pela sua hipófise, lá no cérebro, que ele ainda está normal, mas a pessoa pode ter sintomas de hipotiroidismo, pode não estar com a sua tireoide funcionando a pleno vapor, e isso é uma causa de ganho de peso e de redução do seu metabolismo corporal. Então, a sua glândula tireoide precisa ser muito bem avaliada. Esse é um primeiro ponto. Em relação à insulina elevada, vejam que a gente dosa isso no sangue das pessoas, né? É importante você fazer isso, não é só dosar a glicose. A gente tem que ver o metabolismo do açúcar. Mas a insulina elevada, a insulina aumentada, ela vai fazer com que a gente libere uma enzima que faz o que a gente chama de lipogênese. É a lipase lipoproteica. Essa enzima, ela faz formação de gordura no corpo. Ela vai estimular a produção de triglicerídeos dentro das suas células. E o acúmulo dos triglicerídeos nas células, principalmente nas células de gordura, vai fazendo com que haja um ganho de peso, um aumento desses adipócitos, tanto em número quanto em tamanho. Então, a gente tem aí um quadro de obesidade. A insulina alta, elevada no sangue,
ela também acaba promovendo uma inibição da enzima que faz o emagrecimento, que faz a quebra de gordura, que é a lipase, hormônio sensível. Então, quando você se alimenta mal, quando você tem uma dieta riquíssima em carboidratos, as massas, imagina carboidrato, é tudo que tem amido, tem massa. Então, está presente em tudo que você come que leva farinha de trigo, pão, bolo, biscoito, torrada, bolacha, arroz, macarrão, tudo isso são fontes de carboidratos. Existem outras fontes de carboidratos também através dos legumes. São carboidratos complexos e tem legumes que favorecem ainda mais o emagrecimento porque eles estimulam muito pouco a insulina. Então, na realidade, se você tem insulina elevada, é porque você não está se alimentando corretamente. Existem algumas dietas, mas isso não é uma receita de bolo, mas existem dietas, por exemplo, que vão preconizar uma proporção ideal de carboidratos, de proteínas e de gordura, que são os ácidos graxos, para que você, em cada refeição que você coma, você tenha uma proporção ideal disso daí. O que a gente vê na grande massa da população é uma alimentação rica em carboidratos. Portanto, essa é uma doença que não depende de medicamentos. Essa é uma doença que você pode, se você vai tomar um remédio, por exemplo, um inibidor do apetite, ele vai funcionar temporariamente, enquanto você está tomando ali, mas a sua vida não é feita de pequenos minutos, a sua vida é uma constante. A sua vida poderia ser comparada, por exemplo, a uma maratona. Você começa essa maratona e você tem que seguir adiante. Você não vai dar só um pique aqui, correr daqui até ali na esquina. Então, esse é um processo que a gente precisa adotar para a redução da insulina. À medida que você modifica os constituintes da sua alimentação, comendo menos carboidratos, o que vai acontecer é que o seu pâncreas vai precisar liberar menos insulina, você vai ter uma inibição dessa enzima que faz aumentar a gordura no corpo e vai ter um aumento, uma liberação da enzima que faz o contrário, que vai promover o emagrecimento. Então vejam que isto é uma doença que se trata, em primeiro lugar, tratando a alimentação, o seu dia a dia, o que você escolhe para o seu café da manhã, para o seu almoço, para o lanche da tarde, para o jantar. E assim, quando eu falo que não existe uma receita de bolo, lógico que todos nós já sabemos mais ou menos o que a gente deve comer. Então, na realidade, a escolha que você vai fazer dos nutrientes que você vai colocar no seu prato vão fazer a diferença na sua vida. Porque resistência insulínica está associada ao diabetes, à obesidade, à síndrome do ovário policístico, então é uma doença nutricional. Obviamente, você pode até utilizar algumas coisas para te ajudar. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer, que é fonte de carboidrato e que aumenta a insulina, é o próprio açúcar. Algo que é muito viciante. Alguns trabalhos feitos até com ratos, com camundongos, mostram isso, quando você vicia até mais do que, por exemplo, até a cocaína. Então, é um vício. Só que para a gente desfazer esse circuito, a gente precisa voltar a comer bem. Então você vai sentir falta daquele produto nos 3 primeiros dias, 4 primeiros dias, e depois você vai abrandando, você vai ficando bem com isso. E você vai sentindo prazer, sua capacidade, a sua energia, seu nível de energia vai melhorar, porque você vai nutrir as suas células, você vai se alimentar bem, a sua mente vai funcionar melhor. Então, o que eu tenho feito lá no consultório, tenho promovido, é uma dieta que a gente chama de dieta anti-inflamatória, uma dieta à base de legumes, verduras, de frutas, sempre associada a alguma coisa que diminua a liberação de glicose para dentro do seu sangue, quando você se alimenta. Então, você vai associar uma fruta, uma fibra, como por exemplo a aveia, como a quinoa, usar vegetais que tenham uma fonte maior de proteína e que saciem mais, como o grão de bico, como a linhaça, tudo numa proporção adequada, e a gente vai abandonar o pão, o biscoito, o bolo, a torrada, até que você fique melhor, o açúcar.
Então, assim, tem várias coisas, isso eu vou falar agora nessa segunda parte do vídeo, mas o que eu queria deixar bem claro aqui, que a gente está falando de uma doença nutricional. Então, a gente tem que tratar com um remédio que se chama alimentação adequada, né? E isso vai acabar ajudando o seu tubo digestivo, um melhor funcionamento do seu sistema digestório, e isso vai contribuir para o que a gente chama de desinflamação também do seu cérebro, a neuromodulação feita através de uma boa alimentação. E, gente, isso tem um impacto final para vocês. Agora, um outro ponto crucial também que a gente tem que falar é o exercício físico. O exercício físico regular, não é você vir aqui, vou fazer agora, vou na academia hoje. Não, é o exercício regular que você pode fazer, inclusive dentro da sua casa. Você pode arrumar um jeito de gastar energia dentro da sua casa. E para vocês terem uma ideia, para nós sermos considerados hoje não sedentários, e o sedentarismo é uma coisa que reduz a sua expectativa de vida, isso já está provado, você precisa dar pelo menos 10 mil passos por dia. Então você vai fazer uma caminhada, você vai andar no seu quintal, você vai fazer o que você puder fazer para se exercitar, para tirar o pé do chão. Isso é muito importante. E isso reduz a resistência à ação da insulina, a resistência insulínica. Então é um conjunto de medidas. Não existe uma coisa mágica. Não existe um remédio mágico. O remédio, ele até pode te ajudar, mas existem suplementos que ajudam bastante também a redução desse apetite voraz que a gente tem pelo carboidrato, que isso é viciante. Ele cria um circuito de prazer, por isso você fica mantendo aquilo. Mas à medida que você corta, isso também depois de alguns dias vai acabar, porque você vai se saciando, vai se sentindo cada vez melhor, você vai vendo o emagrecimento, você vai vendo que o seu nível de energia melhora, você sente menos cansaço, menos fadiga, menos ansiedade. Então, são medidas, e a gente ainda pode usar alguns alimentos que vêm da natureza, porque a natureza traz pra gente substâncias e traz nutrientes que são capazes de auxiliar na detoxificação do corpo, que são os processos de desintoxicação, que são dados principalmente pelo fígado e pelo seu intestino. Fígado e intestino juntos colaboram em 80% dos processos de desintoxicação do corpo. Então é muito importante ter um tubo digestivo funcionando muito bem, otimizado na realidade. Estamos falando principalmente do seu intestino. A sua microbiota, a flora que permanece ali, ela depende do alimento que você dá para ela. Então vejam que é todo um circuito, um círculo de positividade que você vai adquirindo na sua vida. E olha, mesmo na quarentena, mesmo com esse isolamento, mesmo com ansiedade, tudo que está permeando esse momento que a gente está vivendo, é possível emagrecer, desde que você construa um movimento na sua vida, para você, para sua família, de positividade, e que começa com aquilo que você escolhe no seu dia a dia. E lembrem, caminhada a gente pode fazer algumas coisas que não gastam seu dinheiro. Você vai frequentar um sacolão, você vai usar os alimentos que estão na safra. Os alimentos da safra exigem menos agrotóxico. Se você puder consumir de uma feirinha orgânica, ou você tiver alguém que produz, algum vizinho, use os alimentos orgânicos, porque toda planta que está num ambiente que não é usado agrotóxico, ela tem que viver as intempéries do próprio tempo, do lugar, dos micro-organismos que estão nas plantas. Essas plantas vão criar mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa são aqueles que, quando nós ingerimos, vão também nos ajudar as nossas defesas. Vão reduzir, são os antioxidantes que estão contidos nas plantas, nos vegetais, nas frutas. E quando elas passam por esse processo, não muito fácil, elas se tornam ainda melhores para o nosso consumo, tá? Então, isso vale muito a pena. Eu vou falar para vocês, então, eu gostaria de finalizar isso aqui, um resumo bem básico, mostrando que, para um emagrecimento saudável, nós precisamos de 3 ingredientes básicos. Alimentação, com redução dos carboidratos, escolha dos carboidratos que você vai colocar para dentro e a combinação de nutrientes
para que você absorva menos, seja menos rápida a absorção de glicose no seu intestino e, consequentemente, indo para a sua corrente sanguínea. Com isso, a gente vai reduzir a insulina. Prática regular de exercício físico, isso é uma das coisas mais impactantes para melhorar também, além de ajudar no emagrecimento, vai ajudar em todos os processos que envolvem ansiedade, depressão, insônia. E terceiro, a avaliação que você precisa fazer com o seu médico para ver como anda a sua tireoide e outros hormônios que fazem parte de como se fosse uma orquestra. Tudo tem que estar em harmonia, em equilíbrio, para que o seu organismo encontre o caminho da saúde. Então, eu vou finalizar hoje com a ideia e nós vamos ter um segundo vídeo, então, falando um pouquinho melhor da alimentação, tá certo? E quem quiser alguma coisa mais individualizada vai precisar de ajuda, porque vocês vejam que existe a dieta, várias dietas aí no mercado, né? Várias coisas, suplementos, enfim. Mas o que é que você precisa? Nós temos uma individualidade bioquímica. Então, apesar de existirem protocolos, o protocolo ideal é aquele que se adequa melhor a você. Tá bom? Então, um grande beijo, até o nosso próximo encontro. E eu vou falar um pouquinho melhor rapidamente de como a gente pode fazer uma dieta, um start básico para vocês começarem. Isso já vai ajudar muito nos processos de saúde. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até breve.